Olá a todos, Money Report apresenta mais um Money Talks. Dessa vez estamos conversando com a consultora de varejo Ana Paula Ribeiro Tosi, CEO da AGR Consultores, para compreender melhor como será esse movimento do varejo após a pandemia a curto e médio prazo. Ana, nesse meio de campo, a gente sabe que alguns varejistas e algumas marcas tiveram seus problemas, mas teve muitas transformações, né? Segundo o IBGE, as vendas do comércio varejista subiram 1,4% em maio de 2021. Com isso, o resultado de maio é o segundo crescimento consecutivo do varejo, que se encontra 3,9% acima do patamar pré-pandemia. Apesar de ser um dado bem amplo, bem geral, eu queria que você comentasse um pouquinho, para quem está assistindo, qual é o significado desses dados e se tem mais alguma coisa por trás, se não é tão simples assim. Bom, prazer estar aqui com vocês, com o pessoal da Money Report. É um prazer para a GR Consultores poder participar desse evento. E sim, é um número muito genérico, né? São números bons que o IBGE publicou, mas a gente sempre tem que lembrar que a gente está falando de bases baixas e diferentes em relação a 2020, né? Então, primeiro, acho que vale muito a pena entender os números de 2020, como o varejo encerrou 2020, para a gente poder entender o que são esses números de 2021, essa publicação, esses números do IBGE de maio, né? Em 2020, de uma forma geral, olhando para os 120 maiores varejistas, a gente observou primeiro uma concentração maior de participação, de market share, de fato, desses 120 maiores varejistas. E quando a gente fala de varejo, a gente necessariamente precisa olhar de forma segmentada. Quando eu falo desses 120 maiores e olho para os 10 maiores varejistas do Brasil, esses 10 maiores varejistas cresceram 29% em 2020, porque nesses 20 maiores nós estamos falando de grandes redes de hiper e de super, e estamos falando aí de um grande Magazine Luiza, por exemplo. Então, esses 10 maiores, eles não só cresceram em faturamento, como eles também cresceram em market share. Então, para a gente ter uma ideia, os 5 maiores supermercados representavam 54%, aproximadamente 54% de market share, desse grupo de 120, e hoje esses 5 maiores estão representando 58%. Então, eles cresceram em cima dos menores, né? Isso também aconteceu no material de construção, os 5 maiores cresceram de 84% para aproximadamente 86%, isso também aconteceu no eletro, que sai de 86% para 88%, ou seja, os 5 maiores desse grupo dos 120 maiores, eles comeram market share das operações menores. Então, quando eu olho, por exemplo, para os 10 de baixo desses 120, dos 10 menores, no ano de 2020, eles tiveram uma retração de 22%, né? Então, quem são os varejistas que estão na base desses 10 menores? São operações, são livrarias, basicamente, e operações de vestuário, basicamente. Você até tem um representante de eletro, mas desses 10, 9 estão aí num segmento que são os segmentos que sofreu mais na pandemia. Então, quando a gente vai olhar os números do IBGE e vai olhar o crescimento do vestuário de 2021 em cima da base de 2020, é que a base de 2020 é muito pequena. Então, o IBGE projeta aí 16 e poucos por cento de crescimento do vestuário, mas sobre uma base que já tinha caído algo em torno de 22. Então, são observações que tem que ser feita quando a gente faz a análise no geral. Mas acho que o lado positivo da análise do IBGE é que a gente está enxergando uma boa retomada, e isso é importante tanto para os top 10 dessa lista dos maiores varejistas, quanto para os 10 de baixo. A verdade é que
esses 120 são normalmente operações bem estruturadas, são operações que têm uma gestão de caixa importante, então sobreviveram à pandemia, e todos tendem a crescer no pós-pandemia, porque vão crescer não só faturamento, mas vão crescer na maturidade dos seus processos, nas suas preparações para um omnichannel, e isso faz com que essas redes fiquem mais fortes e aumentem a sua presença no mercado nacional. Na verdade, eles se adaptaram muito bem, né? Como muitas lojas fecharam e teve muita queda, quem conseguiu sobreviver nessa pandemia vai conseguir se adaptar bem, né? Mas, Ana, não pode falar. Não, porque a questão tem, por isso que a gente olha sempre para o varejo de forma segmentada, né? As operações que não fecharam, que foram os supermercados e os hipers não fecharam, né? As drogarias não fecharam. Então, o consumidor lá pela metade da pandemia, quando falou, não aguento mais ficar em casa, o material de construção foi a mesma coisa, as pessoas começaram a sair de casa para frequentar o que tivesse aberto, né? E o vestuário, por exemplo, não abriu de forma alguma, ele ficou dependente da sua transformação digital, né? E então isso acho que a gente pode comentar muito sobre isso quando a gente fala dos hábitos de consumo, né? As transformações do hábito de consumo, né? Que é exatamente o que eu ia te perguntar agora, né? Quais comportamentos do consumidor mais impactaram o setor varejista? E no meio disso, quais que você acha que vão passar? Quais comportamentos vão ficar? É o seguinte, existe uma transformação importante, que é o que a gente chama dos imigrantes digitais. Existe uma camada da sociedade que não tinha o hábito de consumo online, tem uma camada, ou sei lá, tem um grupo grande de pessoas mais maduras que tinham o hábito de sair de casa para comprar absolutamente qualquer coisa e que teve que obrigatoriamente ter a experiência digital. Eu falo com muito carinho da minha vizinha que mais idosa e que se apaixonou pelo online, então todo dia compra alguma coisa, aquele prazer da gente ter uma caixinha na porta de casa ao longo da pandemia, isso não vai mudar, né? Eu falo que são pílulas de alegria, você receber aquele produto que você comprou, abrir aquela caixa, enxergar ele lá dentro, foram pílulas de alegria que a gente teve ao longo da pandemia como um todo. O varejo entendeu a importância disso, não que não tivesse entendido antes, mas é porque a necessidade de se transformar não era tão grande, e isso passa a ser então um hábito do consumidor, que é chegar do seu escritório, ou chegar do colégio, ou chegar da rua, e ter aquela surpresa que foi o que você comprou online dentro da sua casa, né? Então, tem alguns outros hábitos importantes, são os hábitos de consumo recorrente, então, aquilo que você consome de forma recorrente, quer seja um ramo muito importante, um segmento muito importante do varejo, por exemplo, o segmento pet, as compras de ração, né? A compra de ração, durante a pandemia, mesmo com os pets abertos, você criou a rotina de comprar como por assinatura a ração. Então, tem muitas coisas que vão se manter, sim. E, por um outro lado, o consumidor sentiu muita falta do passear, do curtir, do visualizar, daquele ambiente de consumo, do passear no shopping, do passear na loja. Então, existem os dois contrapontos, né? A experiência online, que veio para ficar, quer dizer, já estava aí, mas agora veio com muita força. E tem também a questão do grande prazer de você frequentar os lugares. Então, para isso tudo, o varejo vai se transformar. A sua loja, o seu ponto de contato físico com o consumidor, ele tem que trazer uma experiência de jornada muito positiva, e para isso os varejos têm que se repensar, se reestruturar, quer dizer, a jornada tem que ser boa do momento, do ponto de contato online, a hora que você traz ele para dentro da loja, a experiência dentro da loja e o pós-experiência da loja. Então, as jornadas foram repensadas, eu transformo nesse novo hábito, eu transformo a relação do consumidor
com a marca, com a empresa, nos dois ambientes, né? Eu transformei a relação no digital e também transformei a relação com a loja física. Legal. E mais varejistas mudando para modelos de negócios digitais, alguns economistas preveem que o papel do trabalhador do varejo também vai mudar fundamentalmente. Quais habilidades digitais você acha que vai ser importante para as empresas de varejo nos próximos 5 anos para poder contratar alguém? Vai mudar muito essas habilidades? Na verdade, tem muita coisa que está se transformando e que ainda vai se transformar. Eu vou começar pelo ponto de contato com o consumidor, por exemplo, na loja física. A equipe de vendas, no geral, da noite para o dia, se transformou numa equipe de vendas digital, que vende pelo app da companhia, no que a gente chama de in-store, que vende pelo WhatsApp e que passa a se relacionar com o consumidor de uma forma direta, numa comunicação direta, e começa a enxergar a importância do volume de dados disponível para que a venda online se torne mais efetiva, sendo essa pessoa um colaborador que está lá na loja física. Então, esse mundo físico e digital para o colaborador que está lá na loja também mudou e caíram as fronteiras dessa relação. Quando eu olho para a cadeia logística, a transformação também é muito forte, porque as equipes de logística estão trabalhando hoje com inteligência artificial. Eu preciso trabalhar com uma logística mais preditiva, uma inteligência de distribuição de mercadoria, até que ponto a mercadoria tem que estar na loja com a função de atender o last mile, até que ponto os meus CDs têm que ser multiplicados, menores, até que ponto eu tenho que ter uma dark store em vez de ter um CD numa cidade que eu vendo pouco fisicamente, mas eu tenho alguma demanda online. Então, o papel e a inteligência do que eu espero de um colaborador de logística mudou muito, até dentro dos escritórios, desde a relação do trabalho tradicional, que vai ser misto, não vai ser nem tudo online, nem tudo físico, vai ter sim uma estrutura mista nos escritórios, ao ponto da gente, inclusive, entender que é possível fazer uma transformação até na relação de comunicação, por exemplo, né? A gente tem hoje startups muito importantes que melhoram demais a relação, a comunicação e a integração dos recursos humanos, das áreas de recursos humanos, com os diversos colaboradores. O varejo é conhecido por ser um grande empregador de mão de obra, e aproximar essa relação de todos esses colaboradores com recursos humanos. Então, a gente tem trabalhado com uma startup que chama Dialog, que é sensacional e faz essa integração, que antes da pandemia talvez não fosse compreendida pelas organizações, e hoje é uma ferramenta poderosa nessa relação. Então, realmente tem muita coisa para mudar. Legal. Agora, Ana, trazendo mais perto da gente, o comércio local também cresceu muito, né, na pandemia. Pequenos mercados, lojas de bairro, entregas. Eu queria que você me dissesse quais perspectivas para esses lugares agora e também, por sua vez, os grandes shopping centers. Vai ter alguma mudança assim de perspectiva? Eu acho que é importante entender que durante a pandemia a gente teve um movimento de fortalecimento do comércio local, até por questões, eu diria, humanitárias, de relação, vamos fortalecer o local. Então teve muita força em ajudar esse comércio local, que é tão importante nas cidades grandes, que tem suas restrições de deslocamento, enfim, e que dão poucas oportunidades para as pequenas operações. Então, foi muito interessante esse movimento durante a pandemia. A gente viu aí em várias mídias sociais, fortalecendo o vendedor de camisa, fortalecendo um vendedor de artesanato, um vendedor, enfim, teve vários movimentos. Isso trouxe para o consumo do bairro um significado importante da relação pessoal que esse varejo de bairro pode ter, porque no final das contas, você está num varejo de bairro, o seu grande diferencial competitivo é a sua relação com o consumidor final, é conhecer o consumidor como
como pessoa física, a sua família, aquilo que você consome, eu poder te ligar e falar, chegou aqui a granola que você adora, quer dizer, você tem um diferencial que vai na relação individual. Isso é o que que as grandes redes têm buscado através da implementação dos seus CRMs, através da implementação da sua inteligência artificial, para que eu possa, ao máximo possível, ter uma relação quase que individual com o consumidor, analisando o hábito de consumo e tratando melhor essa oferta. Mas tem espaço para ambos, né? Eu acho que isso é muito importante. Tem espaço para os dois segmentos. Na relação do shopping center, eu ainda enxergo uma transformação importante na relação shopping com o varejo, né? Foi uma relação muito estressada na pandemia, porque no final das contas, tanto o shopping tinha que sobreviver quanto o varejo, um completamente fechado, como é que vai pagar as contas, enfim, teve relações que foram excelentes com algumas redes, não tão excelentes com outras redes. Mas, enfim, o shopping tem que ter um mix de visão de consumo com visão de experiência. E esse processo que vinha sendo transformado de uma forma mais lenta, está sendo agora muito acelerado, né? Que tipo de loja que eu tenho que ter, quais são os diferenciais, é o mix, né, que a gente chama, qual a estratégia que o meu shopping vai ter, qual é o apelo, e a ligação do meu shopping físico com o meu shopping digital. Então, as grandes redes já vinham construindo os seus marketplaces, mas com uma forma de copiar e colar o físico no marketplace, e na pandemia todos eles estão se reinventando, né? Qual é a minha estratégia, qual vai ser meu diferencial competitivo, quais são as marcas que eu posso ter no digital, mas que eu não vou ter no físico, enfim, essa discussão está muito forte para que todos possam se manter relevantes, né? Verdade. E por mais que a gente torça para não acontecer, nós estamos conscientes que podem ter novas pandemias no futuro, ou até mesmo de outros vírus, e eu sinto que está se adaptando a esse contexto, né? Como que o setor pretende se preparar para enfrentar com menos traumas outros eventos desse tipo? Acho que, enfim, a gente não sabe o que vem pela frente. O que a gente sabe é o seguinte, a união do mundo digital com o mundo físico, na AGR, a gente chama de Anywhere Channel, ela passa a ser uma questão sine qua non para qualquer tipo de operação e qualquer tipo de tamanho, né? Mesmo o de bairro passa a ter nas ferramentas, e passa a ter de forma viável em ferramentas disponíveis através de startups e tudo mais, coisas viáveis para que eu possa ter esse mundo girando em torno do consumidor. Então, o preparo que a gente tem que ter para o futuro é que o futuro são os ecossistemas de solução. O futuro é você ter num parceiro de vida seu todas as suas soluções, que vão desde o agendamento do cabeleireiro, a compra da ração que você compra mensal, até as compras esporádicas, até o agendamento de uma férias, quer dizer, o futuro é o ecossistema, né? Então, você já tem grandes redes migrando para esse modelo, esse é um modelo de futuro, em que o ecossistema, ele absorva o consumidor de uma forma em que fique muito difícil, ou o custo de mudança de ecossistema fique muito alto, né? Para que eu vou sair desse ecossistema que eu já estou, que eu tenho tudo, e que eles já me conhecem, eles já sabem o que eu gosto, já têm as ofertas que eu busco, vou trocar para um outro ecossistema que eu tenho que começar do zero, né? Então, o futuro são os ecossistemas, e como cada uma dessas operações, independente se ele é um varejo de alimentício, se ele é um varejo de vestuário, se ele é material de construção, não importa qual é o varejo, ele vai ter que ser parte da solução. Afinal de contas, a gente vai continuar consumindo, a gente vai continuar comendo, a gente vai continuar viajando, e quanto mais preparados a gente tiver e mais sentido a gente fizer na jornada do consumidor, mais significativo a gente faz parte desse ecossistema, e mais longevitude a gente vai ter para a nossa operação, né? Então, a perenidade das operações vão estar ligada a que esse ecossistema e a quais jornadas você faz parte. Acho que o Brasil tem
O brasileiro tem uma vantagem importante, o brasileiro é early adopter em tecnologia, o brasileiro gosta de tecnologia, e nessa pandemia o varejo respondeu muito bem, investindo na transformação digital e trazendo com muita velocidade soluções para que a gente se mantivesse relevante mesmo dentro da pandemia, né? Então, acho que o futuro está aí, a gente antecipou aí, as estimativas são entre 5 e 6 anos, de tudo que a gente imaginava que viria pela frente, a gente trouxe aí nesses últimos 18 meses de pandemia, né? Perfeito, Ana. Muito obrigada pelas suas explicações. Eu acho que a gente ainda tem muito que observar, né? A pandemia ainda não acabou, mas está ótimo. Muito obrigada pelas explicações. Money Report... Acho que só para se eu pudesse só, colocar um último ponto, eu acho que assim, o pós-pandemia, né, a gente levantou um monte de pratinhos aí durante a pandemia, e agora o varejo, nesse pós-pandemia, o que o varejo vai fazer? Vai assentar todas essas transformações, né? A gente fez muita coisa afobada, então a gente está sentindo lá no escritório, o que nós temos mais feito foi, tá bom, agora como é que eu ponho em ordem tudo isso? Eu já fiz a venda online com pick-up in store, mas agora como é que eu ponho isso com eficiência, né? Nós fizemos tudo que a gente tinha que fazer o mais rápido possível, e agora a gente vai ver aí os próximos 2 anos de investimento em como eu faço tudo isso que eu pus no ar, de forma eficiente, de forma estruturada, né? Então, eu vejo esse próximo movimento de 2 anos para o nosso varejo brasileiro também. Nossa, vai ser ótimo. A economia do varejo vai ser muito bom. Money Report conversou agora com a Ana Paula Tosi, CEO da AGR Consultores. Muito obrigada pela conversa, Ana. Nos vemos na próxima. Um prazer. Um prazer, um grande abraço para todos.